Olá, boa tarde, todo mundo que nos acompanha aqui no Saúde nas Mídias. Queria agradecer a presença de todos que vão estar ao vivo acompanhando a gente aqui hoje, né, no dia de comemoração da Semana de Enfermagem, aqui no Saúde nas Mídias. Hoje nós temos um encontro super especial, a enfermeira, professora, doutora Thalita Pavarini, do podcast Nursecast. Então, eu não vou nem me alongar na minha fala, para que ela possa se apresentar e contar a trajetória profissional dela e quando surgiu toda a ideia do Nursecast e todo o sucesso que vocês estão fazendo, tá? Thalita, eu te agradeço muito, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, tá? E a palavra é toda sua. Ai, muito obrigada. Que prazer, muito obrigada, doutora Luciana. É sempre um prazer. A gente gosta de falar da trajetória profissional, porque a gente tem orgulho, né? Então, isso é muito gostoso. Então, para falar, eu tenho que agradecer muito o Saúde nas Mídias, que parceria é fundamental. E eu uso uma frase comumente que é: quer ser grande, esteja entre gigantes. E como falar, né? Como não estar aqui presente junto nesse trabalho maravilhoso de Saúde nas Mídias também, um gigante aí contribuindo para informação também. Então, muito obrigada, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha trajetória profissional e apresentando o Nursecast Brasil, que tá crescendo, ó, novidades já. Então, eu sou... Eu já sei das novidades. Legal, né? Vamos lá, então. Me conta, Thalita, da onde que... Vamos voltar lá para a graduação, falar da tua trajetória, porque a gente não se conhece tanto, né? E acho que todo mundo, os alunos se relacionam com isso, né? Então, a gente hoje é doutora, está aí nas mídias, mas a gente também foi aluno, então acho que essa trajetória é muito bacana. Exato. Legal. Então vamos sim, é muito prazeroso. Então eu sou formada pela USP, então fiz a graduação na USP, em um momento que eu tinha duas opções para fazer uma graduação, ou eu passava numa pública ou eu passava. Não tinha meio termo, porque eu não tinha condições de fazer, então vamos lá, vamos entrar numa pública. Então tive o prazer, o privilégio de me formar pela USP, fiz licenciatura, o mestrado e o doutorado, eu brinco que a gente tem um casamento aí. E desde o começo, a minha lógica foi: eu quero sugar o máximo desta instituição. Já que teve, né, um desafio aí para a entrada, então vamos aproveitar. E, de fato, eu explorava muito o que era possível. Então, já entrei em grupo de pesquisa. Gente, fica a dica, vamos participar de um grupo de pesquisa. Então, já participei de grupo de pesquisa. A minha linha de pesquisa desde a graduação são as práticas integrativas, então já levei essa questão para lá. E muitos gigantes, né, eu fui acompanhando. E com a participação no grupo de pesquisa, a gente já começa a perceber que a enfermagem ela é muito grande. Durante a formação, a gente vai tendo a apresentação das grandes áreas, né, saúde do adulto, da mulher, mas dentro dessas áreas tem tantas possibilidades. E onde eu via mais isso? Nos grupos de pesquisa. Porque no estágio no hospital, o que a gente vê? Enfermagem hospitalar. Quando a gente está na unidade básica, é o que a gente vê. E os estágios, eles permeiam muito estes universos, né? Mas porque a gente precisa desenvolver essas expertises, então desenvolver a comunicação com o paciente, o exame físico, a SAI, os procedimentos, enfim. E no grupo de pesquisa eu comecei a ter contato com enfermeiro empresário, com enfermeiros que têm outras áreas de atuação. Eu falei, nossa, que interessante essa vida, enfermeiro que tem consultório. Eu falei, gente... Mas, ao mesmo tempo, como eu estava naquele universo de grupo de pesquisa, eu achava que aquilo também era normal. Olha como é importante a gente ter esses contatos, não é? Porque eu comecei a achar que realmente a enfermagem, ela está em todos os lugares. E aí isso foi concretizando ao longo do tempo. Então, a participação do grupo de pesquisa, para mim, foi um grande divisor de águas.
Claro que eu via gestoras, eu via diversas profissionais, mas este outro lado que saía do universo do hospital e das unidades básicas, e aquilo ficou pulsando em mim. Então, fiz essa trajetória em relação a... o que eu sempre pensei, Lu? Porque assim, a gente pega intimidade fácil, viu, gente? Então... Com certeza, fique super à vontade. O que eu sempre pensei? Eu quero estar aberta a todas as possibilidades. Então, eu já vi a possibilidade de atuar em outro país, fazer um intercâmbio, tudo isso explorando o que a universidade tinha. Não necessariamente tendo aquela postura de, mas se o professor não me fala, é claro que o professor ele tem responsabilidade nisso. Mas eu, como aluna, fuçava o site da universidade para ver o que mais eu poderia fazer. Eu queria muito... mais abertos, né? Saber o que estava rolando, né? Exatamente. Então, eu tentei até, gente, isso passou, não deu na minha vida. Eu tentei participar do projeto Rondon, um projeto maravilhoso, e assim, é um projeto fantástico de imersão interdisciplinar, maravilhoso, mas então assim, você vai buscando, isso não vai estar na sua aula de SAI, isso não vai estar na aula de fisiologia, né? Então isso é outro tipo de conversa que precisa ter. Terminei, fiz a licenciatura também, porque a docência estava ali pulsando, gente. Estava pulsando. Então, aproveitei a licenciatura junto, que deu para fazer. Quando eu me formei, eu estava aberta às possibilidades, porque eu já tinha essa vertente do ensino. Então, para mim, qual que era a lógica? Eu preciso passar nas mais diversas áreas para que eu possa oferecer isso para o meu aluno. Isso, para mim, era muito importante. E, diante disso... Você sabe, Thalita, que eu sempre falo para os meus alunos, gente, tenham experiências. No mínimo, vai ser história para contar na aula que vocês forem dar. Show! Ai, gente, é muita conexão. Vira história para contar, sabe? Uma vez eu estava lá num lugar, a gente vê muitas... por um lado é legal, né? Muitos alunos já têm foco, não, eu quero trabalhar com isso, aí vai criando toda uma trajetória focada, assim, e, sei lá, às vezes deixa pouco espaço para o acaso acontecer, né, na vida. Mas eu acho que a gente tem que estar aberta mesmo. Eu concordo totalmente com você, porque às vezes surge oportunidades que a gente nem imagina, né? Com certeza, com certeza. E ao mesmo tempo eu brinco, cuidado com o que pede porque tem. Então, eu pedia diversas experiências. Minha gente! Então, olha só, eu comecei atuando num pronto-socorro porta-aberta adulto. É aquela questão, né? Então, assim, chega todo tipo de paciente. É uma caixinha de surpresas. Só que junto veio de brinde a psiquiatria. Então, era o pronto-socorro adulto e psiquiátrico junto. Eu falei, olha! E aí, eu tive já a chance de começar a atuar no período do noturno. Isso não é tão comum, tá? Porque tem aí uma exigência de experiência, mas como eu tinha passado no mestrado, eu optei por essa lógica, né, de trabalhar no período do noturno e fazer o mestrado, porque eu resgato a fala anterior de eu ter a necessidade de ter a vivência, porque eu queria passar isso para os meus alunos. Então, eu não fiz o mestrado com bolsa, mas isso é uma opção minha, não estou falando que é certo que é errado, estou falando da minha escolha. Então, fiz o mestrado atuando. E aí eu fui para um pronto-socorro adulto e psiquiátrico juntos, gente. Tem muita história para contar deste universo. E você vai tendo contato com outras pessoas. E é interessante que os nossos desejos vão sendo postos à prova. Eu tinha acabado de passar no mestrado, me veio um convite para trabalhar numa multinacional, no ambulatório. E olha que interessante, a gente fala muito isso para o aluno. O conhecimento, a partir do momento que você se forma, é pressuposto básico. Mas a postura, eu sempre falo, postura, etiqueta e elegância. Você precisa demonstrar isso. Então, foi por conta dessa postura, porque o convite foi feito por uma pessoa que sabia que eu estava iniciando na formação. Mas assim, olha a sua postura, o jeito de você falar, explicar. Eu falei, interessante, vamos desenvolver isso. Passado pelo pronto-socorro,
tive a oportunidade de ir para a educação permanente porque eu queria a todo momento treinar a equipe. Então, isso foi ficando evidente. Então, aquilo que você gosta, gente, verbaliza. Porque os convites também vêm desta forma. Então, eu tive a oportunidade para ir para a educação permanente, só que assim, do município. Então, gente, era... porque fica até uma dica. No último ano de graduação, eu ficava prestando concursos para pegar dinâmica de prova. Não porque... Não dava... Mas numa dessa, eu passei, gente. E deu certo de, durante a graduação, eu ter passado no concurso, terminei e tive essa oportunidade, mas porque eu tinha essa dinâmica. E como eu gosto muito do ensino, eu sempre fui atraída por hospitais escola ou alguns lugares que você tem um pouco mais de possibilidades de atuação. Fui, então, dentro dessa prefeitura, eu fui para a educação permanente do município, dentro da Secretaria de Saúde. E aí a gente vai conversando. Existe até um capítulo, um episódio do Nursecast, que é o preço da competência, né? Quando você é crítica, quando você arruma muitos amigos, mas você arruma, assim, umas pessoas que não gostam do jeito que você trabalha, porque existe um preço. E, diante disso, o que aconteceu? Olha que interessante. A minha chefia da educação permanente, que era multi, não gostava muito desse jeito enfermeira de ser que eu era. E aí, conforme ela foi conversando sobre o jeito meio chato da Thalita, não é que a coordenação me chamou e falou assim, nossa, esse jeito chato dá certo para a coordenação de urgência e emergência. Lá vai eu para urgência e emergência do município. Então, já foi 3 pronto-socorro, SAMU, falei, eu vou morrer? Mas tive essa oportunidade, foi muito interessante, mas uma coisa que é importante ressaltar é que a gente precisa carregar os nossos valores junto. Isso também tem preço. Porque eu falo que eu brinco, eu peço a permissão poética, que enfermagem é que nem mãe. Se tiver que falar alguma coisa, falo eu, mas se alguém falar alguma coisa, minha gente... Exatamente, Thalita, só a gente pode falar dos problemas que a gente tem, das dificuldades que a gente tem. Não. Exatamente. A gente não nega as dificuldades que existem. Mas, por exemplo, quando eu tinha no cargo de coordenação, eu tinha que responder às ouvidorias. Lógico, eu tinha que filtrar, né? Porque a ouvidoria poderia vir misturada. O que era meu, eu assumo. Não, peraí, isso aqui é da enfermagem. Mas quando as pessoas tentavam incutir na conta da enfermagem, gente, aí não dava certo. Mas não dava. Aí eu ia assim, então vamos lá, vamos fazer um mapeamento, então a dificuldade é essa, então vamos lá na origem, eu ia de lugar para lugar, fazia uma investigação, fazia um belo de um relatório e falava, então não é da enfermagem não. E aí, este jeito não ficou muito legal. É o preço que a gente tem que pagar. E aí, diante disso, me convidaram para ir para uma UBS. Falei, eu vou... não tem problema nenhum, porque você ser fiel aos seus valores é importante. Claro que algumas questões elas mudam, mas valor é algo muito forte. Então eu fui olha as experiências. Lembra o que eu pedi? Que eu queria ter diversidade? Várias coisas. Então, fui para uma UBS. Isso que você fala, né, da gente ser fiel aos nossos princípios, aos nossos valores, isso faz a gente dormir à noite. Faz a gente estar em paz e até estar mais da conta do né? E assim, não é que seja fácil, é lógico que a gente vai contando aqui, tudo passou, mas foram embates que você se pergunta e até quer validar os seus valores. Algumas questões, por exemplo, eu não concordava com algumas posturas que a gente vê de coordenação, que simplesmente muda a vida do seu profissional, porque ele é um funcionário problema, ou porque não quer ter trabalho, então você troca ele de plantão. E começaram a me solicitar algumas questões nesse sentido, eu perguntava qual era a justificativa. A justificativa era pessoal, eu falei, aí não. Eu não posso mudar a vida de uma pessoa por conta disso, vamos entender. E aí a justificativa não vinha, não estava pautada em evidências. E aí, conforme as recusas, porque eu estava neste campo de visão, aí acharam que eu não tinha muito perfil para coordenação. Falei, tudo bem, não tem problema.
Aí fui para a OBS e aí começamos. E é muito interessante porque você sempre vai encontrar pessoas que vão ao seu lado imediatamente por esse jeito de fazer e pessoas que não vão querer você ali pelo mesmo motivo. Então, escolha. Escolha. É o preço. Exatamente, é o que a gente fala aqui para os meus alunos, eu falo para os alunos, o mesmo trabalho pode ser destruído por uma banca e enaltecido por outra, né? Pelo mesmo documento que está ali, né? Então, Exato. Por isso que não adianta a gente ficar buscando confirmação ou valorização externa. Você tem que estar, né, confiante de que você está com os seus princípios, né? Exato, e assim, são muitos os desafios do início da carreira. Eu fui testada assim, ou eu fico ou eu saio, porque é muito interessante que eu tinha reclamações, todos os plantões da minha chefia, todos os plantões, às 7 horas da manhã eu recebi um telefonema dizendo que eu não era uma enfermeira competente, que meu plantão era o pior, era o mais desorganizado, e aquilo me assustava, aquilo mexia comigo. Mas eu pedi, eu falei assim, mas assim, me direciona. Eu estou começando a carreira, me direciona. Falei, passa um plantão comigo, vê se é isso que você quer. Você veio? Não, né? Você não veio. Ah, tá bom. Muito bem. Então, assim, a pessoa que falou que eu tinha o pior plantão nunca me veio trabalhar. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu cheguei nova, formada, e comecei a fazer umas exigências. Olha como era, voltando um pouquinho na história. Eu exigia que os funcionários usassem crachá e chegassem no horário, imagina? Imagina, megera. Então, assim, porque a gente lida com diversas questões, não é? É claro que tem a maturidade, o jeito de chegar, né? E uma dica que eu dou é que você vai aprender muita coisa. A graduação, por mais que você absorva e aproveite, existe um limite das oportunidades, claro, né, gente? Vai todo mundo funcionar uma jugular? Não, não vai. Vai todo mundo funcionar uma criança? Não, não vai. Mas seja aberta a isso. Então, tem esses desafios, essas passagens que eu fui resumindo, sim, me tiraram noites de sono, sim, correram lágrimas, mas eu tinha uma escolha para fazer. Que tipo de profissional eu queria ser? E durante a graduação, eu recebi um conselho que eu sigo e passo até hoje. Tenha exemplos. Você precisa mirar nas pessoas. Tem exemplos. Então, eu saí da graduação tendo um exemplo muito claro de uma enfermeira assistencial. Gente, até hoje, me arrepio em falar em Dona Lígia. Dona Lígia, do HC. Gente, Dona Lígia, eu amo essa mulher. Dona Lígia dominava todos os processos, sabia o que estava acontecendo com todos os pacientes, com todos os funcionários. A reunião de equipe multi não começava sem Dona Lígia chegar. Podia estar todo mundo, chefe dela. Dona Lígia é roots, hein? Enfermeira das antigas, das boas, da Dona Lígia. Então, assim, não tinha. Assim, não começava. Podia estar a equipe inteira, assim, esperando, porque Dona Lígia... Quando ela chegava, quem que apresentava os casos? Ela. Porque ela que é a gestora da unidade. Ela que fica ali, ela que sabe. Ah, gente, eu falei, eu quero ser como essa mulher. Mas eu também tinha um alvo de docente. Eu falei, gente, olha essa docente. Eu sempre tive o hábito de ler o Lattes para ver a trajetória e me inspirar. Falei, olha que interessante, fez esse caminho. Né? Achava assim, ninguém precisa achar que é bonito, mas eu achava que era lindo escrever um livro. Lindo. Nossa, achava maravilhoso. E aí tive a oportunidade da graduação de escrever um capítulo, já saí me achando. E aí, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de escrever esse livro, que é um livro de cálculo de medicamentos e administração. Então, essas experiências que a gente vai tirando lá da nossa formação é muito forte e a gente carrega. Sempre achei bonito, interessante palestras, né? Você se portar bem, você transmitir essa mensagem e chegar a muitos públicos. E eu lembro de uma experiência que a querida professora doutora Maria Júlia Paz da Silva, ela tem um livro muito utilizado até hoje, que é Comunicação Tem Remédio, e ela contou a história de que quando ela foi conversar com a editora, eles falaram, por que você não tira o enfermeira? Porque assim vai ter mais alcance, outras pessoas vão colocar, deixa só o doutora.
Ela, mas eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira. Então, isso me marcou. Eu uso doutora Thalita Pavarini, sim, porque eu sou doutora. E eu sempre explico, sim, eu sou enfermeira, doutora pela USP, e eu, né, a gente dá essa explicação. Mas essa representatividade, essa defesa, eu acho fundamental. Então, você ser fiel aos seus valores, você vai encontrar obstáculos? Vai. Só que você vai encontrar obstáculos por qualquer caminho que você opte. E diante disso, então, eu passei, fui para a UBS, e esse jeito de falar, então, lá, a UBS, quem conhece esse universo, sabe que tem alguns setores codependentes. Então, começaram a haver problemas ali na farmácia. Thalita, você tem que resolver o problema da farmácia. Peraí. Vamos entender o organograma. Quem que responde pela farmácia? Sou eu? Não. Mas aqueles medicamentos da sala de medicamentos, se acontecer alguma coisa, aí vai ter problema. Aí falaram, opa, ninguém mexe com as coisas da enfermagem. Falei, gostei. Entende? Mas essa conversa, de novo, traz ali a questão do relacionamento. Depois, e falando do que a gente gosta, desde o começo, eu faço pesquisas em prol da equipe de enfermagem. O paciente, ele precisa ser olhado, é nosso foco, e não tem jeito, a gente tem muitos profissionais e precisa ter profissionais olhando para isso, mas eu sempre pensei, e a gente? Quem que olha para a gente? Então, todas as pesquisas eu faço com a equipe de enfermagem. Então, é para lidar e trazendo as práticas integrativas. Então, é dor nas costas com as práticas da equipe de enfermagem, que nós somos acometidos pelo lombalgia ocupacional. É o estresse da equipe de enfermagem com as práticas. Então, a gente vai unindo aquilo que nos dá prazer, porque aí fica menos árduo. Porque a gente vai ter desafios na nossa formação, mas aí quando a gente une, fica mais interessante. Então, eu sempre fui para essa área de saúde do trabalhador. E como é importante a gente entender que sem equipe a gente não chega longe. A gente pode chegar mais rápido, mas a gente não chega mais longe. Então, a equipe é fundamental. Veja, eu estava num município que não tinha o SESMIT estruturado como manda a legislação. Então, eles estavam em busca de uma enfermeira. E quem que me convidou? Uma auxiliar de enfermagem que trabalhou comigo. Foi ela que falou, existe essa enfermeira. Ela é chata? Mas existe essa enfermeira. Chata no sentido, olha, ela quer fazer tudo certinho, tudo mais. E aí eu fui montar o SESMIT daquele município. Então, nós fomos estruturar esse SESMIT. E aí corre, né, para fazer toda a formação. Então, nós fomos montar 19 secretarias, 5.000 funcionários, começar do zero. Então, e aí eu comecei, anteriormente, que eu lidava com a secretária de saúde, eu fui lidar com a chefe do RH. E aí você tem que ter esse desenvolvimento da competência política. Como que você fala, como que você articula, como que você vai buscar uma melhoria de dimensionamento. Não adianta falar que melhora, porque é melhor, porque a enfermagem está sobrecarregada. Isso não é argumento válido para gestor. Ele precisa enxergar esta fala de outra forma. E aí você tem que ter esse desenvolvimento dessa habilidade política. Então, como que eu vou lidar com isso? E aí nós temos que saber, como a professora Paulina Kurgan sempre nos... meu Deus do céu, como eu gosto! Sim! Ela sempre disse, saiba qual é o teu Senhor. Então, em qual sentido? Eu sou da enfermagem, então eu respondo pela enfermagem, então quem tem que... É este universo, a gente trabalha com outras equipes. E a gente precisa estar pautado em legislação. Papo de professor. Mas veja a experiência. Quando eu estava na coordenação da urgência e emergência, era visível que o dimensionamento estava inadequado. Então, vamos lá fazer uma documentação que eu preciso do dimensionamento. E aí as pessoas falaram, não, Thalita, nós já fizemos esse levantamento. Falei, é mesmo? E quem que fez esse levantamento? Foi o gestor da área. Falei, ele é formado em quê? Ele não é enfermeiro. Então não vale de nada. Claro que a gente vai conversando de uma outra forma, né? Mas assim, olha, para dizer que apenas o enfermeiro é habilitado para
prover o dimensionamento adequado mediante, né? Aí a gente discursa. Então, assim, se eu não saio com esse preparo, eu falo, ah, tá bom. Como tá bom? Não tá bom. Então, quem faz? Então, isso aqui não pode. Não pode. Então, quem faz é o enfermeiro. Então, saber de tudo isso, a gente vai agregando e vai moldando este profissional. E aí eu sempre voltava da dona Lígia, lembrava da professora, lembrava dos meus pares. E isso é muito importante, você ter uma pessoa que você se inspire. E aí, depois que eu tive esse convite dessa auxiliar de enfermagem, fui trabalhar junto. Nós trabalhamos juntos, pouquíssimo tempo ela foi. Eu acho tão interessante que algumas pessoas passam na nossa vida e nos presenteiam, né? A auxiliar Betinha, ela nos presenteia. Então, isso para mim é muito claro, que a gente precisa trabalhar juntos. Depois eu falei, não, mas pouco, é o tal do perfil. Gente, eu tava tranquila, tá? Eu tava tranquila, 6 horas, bonitinha, trabalhando lá, mas eu falava, eu quero mais. E aí eu fui prestar concurso de novo, passei em outro concurso, mas eu prestava sem grandes expectativas, era a necessidade de eu me manter atualizada. Mas eu sabia que ali eu não era o meu ponto final. Aquelas experiências eram importantes. E aí eu fui parar no pronto-socorro pediátrico, gente. Aí pronto, né? Meu Deus. Uma vida no adulto e daí simplesmente cai na PED. Aí eu fui na PED e falei, meu Deus. Aí tanto é que foi tão interessante, a recrutadora me falou, olha, só tem vaga para pediatria. Eu falei, não. Como? Um concurso, só vaga na pediatria? Eu falei, não. E aí foi tão interessante que, bem, era vaga, eu falei, vou aceitar o desafio, vamos para pediatria. E de novo aquela veia pulsante. Se tem algo que pulsa em você, acredita e vai atrás. Quando o pronto-socorro está tranquilo, que acreditem, acontece umas 2, 3 vezes por ano, mas acontece. Eu queria pegar a equipe e treinar parada. Queria. Falei, vamos treinar parada? Só que eu queria treinar parada só com a equipe de enfermagem? Não. A parada é conduzida só pela equipe de enfermagem? Não. Eu ia lá, pegava os médicos, as físicas. Falei, vamos, gente. Eles vinham com umas caras, queriam me matar. Mas falei, gente, senão não vai. Tirava o povo do descanso. Aí, assim, vai, não dá de um jeito, dá do outro. E começaram a ver que eu gosto realmente disso. E aí é tão interessante os desafios, as pessoas que nos colocam. Uma coordenadora falou assim, nossa, eu vi que você gosta muito de treinamento. Eu falei, gosto. E eu vi que você se empenha nisso. Eu falei, sim. E ela, o que você acha de ensinar banho? Eu falei, desculpa? Pronto, socorro? Desculpa, oi? Né? Aí eu já estava mais madura. Eu falei, você pode me explicar? Aí ela falou, não, porque as crianças vêm aqui com febre. Aí a estratégia do banho, eu falei, aí eu já falei, não, vamos aprender a competência política. Falei, excelente ideia, ótimo, farei isso, mas eu posso começar por parada? Né? Porque eu me lembrei de uma enfermeira maravilhosa, que era da educação permanente do HC. Gente, o Hospital das Clínicas, ele é gigante pela própria natureza. Tinha uma enfermeira de educação permanente. E aí um dia, eu sempre buscando oportunidades na faculdade, eu falei, deixa eu fazer estágio lá para conhecer esse universo. Então as minhas férias eram todas tentando fazer estágio extra. E aí eu acabei indo para uma reunião, ela permitiu que eu fosse para uma reunião de gestão, e aí foi solicitado a ela coisas absurdas também. E ela falou assim, Thalita, aprenda uma coisa, nunca fale não de cara ao seu gestor. Veja depois, apresente as possibilidades que você tentou e o porquê dá certo ou não. Mas nunca fale não de cara. Então, a gente carrega esses exemplos. Aí eu lembrei, falei que era maravilhoso ensinar a dar banho no pronto-socorro, né? Mas aí a gente vai para a parada. E aí a gente vai tendo as oportunidades. Diante disso, da enfermeira ser assim, da enfermeira ser assado, quando eu tinha alguma
auxiliar ou técnico de enfermagem que estava estudando a graduação, falava, vem aqui, vamos fazer exame físico junto, vamos fazer as coisas para vocês se desenvolvendo. Sempre achei isso importante. De novo, isso tem preço, né? Tanto para quem veio buscar ajuda, quanto para aquelas pessoas que, para mim. Enfim, eu sei que eu tive essa oportunidade no pronto-socorro, e aí eu fui para um hospital já para atuar no ensino profissionalizante, que eu morro de amores até hoje, na formação de auxiliares e técnicos de enfermagem. Que delícia, que delícia, que delícia. Você vê aquele brilho no olhar, como a pessoa sai, o leigo, e sai um profissional, elegante, fino, capacitado, vencer as próprias barreiras, os medos. E a gente não pode deixar a peteca cair, porque a gente vem com muitos traumas e muitas crenças, então a gente tem que lidar com essas crenças, que é capaz sim, que a equipe de enfermagem vale sim. Então a gente tem que lidar com isso. E neste universo de possibilidades, que dentro de um hospital tinha um enfermeiro, comecei a conhecer enfermeiro geneticista, eu falei, oi? Falei, que interessante, enfermeiro que trabalha na genética, interessante. Aí comecei a enfermeiro da qualidade, enfermeiro, tantas as áreas, eu falei, mas quem que sabe disso? Quem que tá sabendo disso? E aí, aí veio um amigo e falou assim, Thalita, eu vou te entrevistar. Eu falei, eu? Ele você fala bem, você se expressa, eu gosto do jeito que você fala, foi até para divulgar o livro. E eu vi esse formato podcast, eu falei que interessante esse formato, e aquilo pulsando em mim. Ele, você podia fazer, eu falei, vou ver. Porque a gente lida com algumas crenças, alguns medos, o medo de se expor. Então a gente tem isso, mas a questão, o medo de se expor, por quê? Pelo medo do julgamento. Então, a gente guarda, mas aquilo fica pulsando. Eu falei, quer saber? Por que você não faz vídeo? Eu falei, vídeo tá muito para mim. Vou começar no podcast. Mas o que eu queria? Eu queria falar de enfermagem. Mas o que falar da enfermagem? Falar das áreas de atuação. Falar deste universo que muitas vezes não passa pela nossa cabeça. E às vezes falta profissional nisso. Eu falei, claro, quem sabe que tem? Então, começou aí essa história do podcast. Eu falei, interessante, porque aí é a minha voz, eu me sinto mais segura, me sinto mais confortável para poder falar. E fui pensando na lógica, fiquei pensando no formato para ser agradável, mas para que tenha um meio termo entre o bobo e o extremamente sério, para não ficar chato, porque a gente, quando vai para academia, a gente adora um congresso. Quadrado, linguagem... Sim, tem o formato lá, você obedece aquele formato, tá tudo certo. Sim, você aprende um termo novo, você fala maravilha, você quer aprender. Mas eu falei, gente, isso é para um público extremamente específico, que é uma delícia. Mas eu falei, não, eu quero abranger mais pessoas e dar voz a auxiliares e técnicos, a gente trabalha junto. A gente trabalha junto. E quantos auxiliares e técnicos se formam enfermeiros? Por N motivos, mas um dos motivos é por inspiração. Então, eu falei, não, então vamos lá. E comecei a gravar, estruturei o podcast, nasceu tímido, comecei a fazer e contato com os profissionais, e aí começou uma verdadeira evolução. Porque quantos profissionais de excelência eu tenho a oportunidade de ter contato com o Nursecast? Então, eu entrevisto, e olha que interessante, o Nursecast, quando a gente ouve nas plataformas, que pode ser no Spotify, no Google Podcast, ou também no Apple Podcast, ele tem um formato que a pessoa começa falando dela, porque é fundamental que as pessoas, quando ouçam, não é de graça. Não é porque eu fiz um cursinho. Não, eu fiz esse curso, eu tive essa experiência, eu fiz aquilo, especialização. Isso é importante, porque a enfermagem é ciência. É ciência. E tem investimento nisso, de tempo e financeiro. E aí tem o tema principal. Então, tem enfermeiro que trabalha em transporte aeromédico. Tem enfermeiro que criou startup. Única finalista no Sebrae, mulher enfermeira. Sabe? Gente, cadê esse povo que não aparece? E também reflexões, né?
nessa lógica que a gente vem conversando, de que a gente não nega as dificuldades, mas sem romantizar, sem infantilizar. Eu, particularmente, me perdoem se vocês gostam da frase enfermagem por amor, eu não dou conta dessa frase, eu amo o que eu faço, mas se não me pagar, não, gente, eu não vou. Você sabe, Thalita, que eu falei isso esses dias na sala de aula para os alunos. Eu falei, estávamos em 3 professores, né, no ensino remoto, e aí eu falei assim, olha, gente, vocês têm aqui 3 professores apaixonados pela enfermagem, mas não é aquela paixão romântica. A gente é apaixonado tipo torcedor de futebol, sabe? Que vai às últimas consequências, que vai, que briga, que luta, que defende, que acha que só eu posso falar mal do meu time, que tá lá, tá todo mundo lá se ferrando, tá lá torcendo, tá, né? Então, eu acho que a sua fala é muito legal, assim, no sentido de que acho que é muito parecida com o que eu estava falando com os alunos, porque a gente ama a enfermagem, mas a gente não romantiza. A gente é capaz de olhar toda a parte boa, que é tudo isso que você está falando, que dá muita inspiração, e a gente também sabe as agruras, a gente também sabe as dificuldades, não é? Exato. E nesse sentido, eu vendo um pouco de como que a enfermagem está representada nas mídias sociais, um incômodo absurdo, absurdo. Então, diante disso, está o podcast com as vozes, começou a dar certo, começou a ouvir em outro país, eu falei, gente, eu tenho que gravar em inglês, ainda estou devendo gravar em inglês. Então, tá com uma projeção super bacana, dá para você ouvir em todos os lugares, qualquer hora do dia. E aí, outra coisa que estava me incomodando é essa representatividade das fotos, ainda que melhorou bastante. Antes você jogava enfermeira, qualquer coisa da enfermagem, era tudo sexualizado. Tudo sexualizado. Era só fantasia sexual que tinha. Depois passou, ainda está no movimento de melhorou um pouco, mas agora a gente está na fase da sofrência. Então, tudo coitado, tudo cansado, né? Tudo bagunçado. Eu não gosto de ver, por exemplo, algumas coisas que são compartilhadas nas mídias, que assim, é sempre aquele cansaço, aquele esgotamento. Eu sei o quanto que é cansado. Perdão, eu sei o quanto que cansa um plantão. Já trabalhei 12 de dia, 12 de noite, 6, 8, já trabalhei em todos os formatos. Eu sei que tem plantão que você não vai ao banheiro. Eu sei disso. Mas é só isso que você vê da profissão? Eu sempre pergunto nas minhas palestras, qual que é o ganho que você tem de estar na profissão? Eu não nego as dificuldades, que falta reconhecimento, sim, a gente está em prol disso. Mas você reconhece o seu colega? O reconhecimento primeiro é aqui. Isso é fundamental. E como que você se porta? Como que você vai trabalhar? Como que você vai estudar? Eu sempre brincava, quando a gente levava os alunos para o Corém, aqui de São Paulo, falei, gente, postura, etiqueta e elegância, hein? Vocês me venham bem vestido, não é para comprar roupa nova, mas vocês estão indo no conselho regional. A representatividade, você pode ter outras questões políticas relacionadas, mas é ele que te representa, é por meio do ingresso no conselho que você consegue atuar. Então, como é que você vai lá? Ah, vai de calça rasgada? Ah, mas não vai mesmo. E a gente vai educando. Então, como que você se apresenta? Então, aqui eu tô assim, me preparo para estar com vocês, né? Então, o que eu vou postar? É difícil? É difícil. Mas o que eu quero mostrar da minha profissão? O que você conquistou com a sua profissão? Onde você quer chegar? Então, existem muitos profissionais que trabalham em 2, 3 empregos? Sim, eu já trabalhei em 3 empregos. Mas o que a gente quer mostrar? Qual que é o ganho? Isso precisa ficar evidente. E aí, e assim, o que é legal? Tá crescendo junto. Porque falaram assim, olha, você tem que ter Instagram. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ter Instagram. Porque tudo isso que a gente faz porque a gente acredita. A gente não tá sendo remunerada por isso, por esse tempo. Não é? Toma um tempo, né, Thalita? Porque você é professora da faculdade da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo, isso mesmo. E eu imagino o quanto você deve trabalhar, né? E ao mesmo tempo tocar o podcast, tocar esses projetos,
ele toma um tempo vasto da vida da gente, né? Você tem que programar, você tem que chamar as pessoas, você tem que pensar na pauta, tem que, às vezes, não sei, às vezes eu dedico, às vezes não, mas assim, isso toma tempo da gente, né? Toma, exatamente. E aí, então, diante disso, você tem que fazer escolhas. Além de ser docente na Santa Casa, eu atuo como enfermeira em práticas integrativas com famílias e pacientes com síndromes genéticas. Olha que bacana! Né? Então, para lidar com a ansiedade, com o estresse das crianças que tenham autismo, síndrome de Down e outras síndromes, e tratar da família, dos pais, com aroma, com massagem, com auriculoterapia. E aí, nesse meio tempo, a gente ainda quer fazer os projetos, não é? E aí veio o Instagram para mostrar as fotos. Quando eu convido, falei, eu quero fotos do seu dia a dia. Eu não quero foto de você sempre destruído, porque a gente não está sempre assim. Não é só isso, enfermagem. Eu quero ver a foto, quando vocês entram lá no Instagram, tem a foto de um técnico de enfermagem dentro da sala de hemodinâmica, tem uma enfermeira speaker maravilhosa, contratada por empresas para falar daquele novo medicamento, como que aplica e como que ela educa a equipe de enfermagem. Eu tenho fotos de como que é um resgate nas ruas pelo enfermeiro Rangel, que é do Grau. Então, precisa dessa representatividade. Agora, sozinha a gente não consegue. Quem que está comigo? Uma técnica de enfermagem, claro. Que está junto comigo e outros estão contribuindo. E aí, eu falei, não, gente, agora vamos para o passo maior, que ontem teve a estreia no canal, no YouTube, no canal do Nursecast Brasil. Então, assim, essa data, ela foi muito almejada. Falei, gente, tem que ser no dia 2. Não é nada, não é nada, não é nada. A hora que a gente bota a nossa carinha na tela, não é? Aí não é só a voz da doutora Thalita, aí é a voz, a imagem. E você está muito certa no que você está falando, porque hoje a imagem é tudo. Né? Você está ali, você está projetando a imagem. Não é à toa que as pessoas, enfim, tem lá, estão ali tão viciadas nas fotos e tudo mais, né? Porque isso é o que faz o imaginário, isso é o que constrói, né? E aí eu acho que você está falando, eu estou pensando muito no que você está falando, né? Qual é o tipo de imagem que você tem colocado nas diversas imagens. Isso é muito importante. E é um passo muito grande também do Nursecast migrar para o YouTube. Gente, eu confesso a vocês que me deu taquicardia, me deu vontade de chorar, eu fico emocionada, porque é um passo grande. Eu tenho a Ariane Guzatz, gente, é maravilhosa. Assim, eu tenho parceiras que sem elas eu não consigo. Precisa, tem uma coisa que a gente precisa ser grato. A gente precisa ser grato. Sabe que na minha defesa de doutorado, primeiro lugar, por que eu sou doutora? Porque eu tive uma equipe. Porque quem coletou os meus dados foi a equipe de enfermagem que eu capacitei e eles conduziram para mim. E sabe qual foi a troca, Lu? Foi acreditar. Eu pagava só transporte público. A gente sabe como é difícil fazer pesquisa no Brasil. Eles acreditaram nesse sonho. Então, eu fico até emocionada. Na tese... Eu acho que isso é uma coisa... Desculpa te interromper, mas é o brilho no olho, entendeu? Assim, quando a gente está apaixonada por uma causa, né? Por isso que eu falo do negócio da paixão pela enfermagem. É o brilho no olho, né? Quando você fala de um projeto, e você está falando com aquela empolgação, parece que você colocou chantilly, caramelo, a pessoa fica, vamos, né? Isso é muito legal. Então, como é importante a gente falar de qualquer coisa, a gente está aqui falando de enfermagem, das nossas pesquisas, dos nossos projetos, e assim, a gente tem que permitir esse brilho no olho. É difícil, se a gente for contar cada uma das dificuldades durante o doutorado, o mestrado, a gente só chora, sempre chora. Mas não, a gente tem que olhar ao lado, é muito legal, porque vai fazer isso, a gente vai trazendo as pessoas para sonhar esse sonho junto, né? Isso.
É isso, e é tão interessante porque as pessoas, a gente vai mudando. Quando a gente carrega essa questão, se a gente não está certa da importância que a gente tem na enfermagem, acontece uma situação assim. Ah, e o que você é? Ah, eu sou enfermeira. A pessoa fala, quando você está certa da sua importância, quando você tem essa clareza, quando alguém te pergunta, sou enfermeira, a pessoa já dá mas o que você faz? Eu faço isso, eu sou a gestora, entende? Isso muda, as pessoas, elas acabam identificando isso. E como é importante eu ser seletiva, ouvido seletivo e escolher as pessoas que eu quero andar. Claro que no ambiente de trabalho a gente tem diversos tipos de colegas, mas para quem que eu vou dar de fato o ouvido? Para aquela pessoa que é frustrada, para aquela pessoa que não conseguiu, não conquistou, ou eu vou mirar naquela pessoa que você fala, nossa, gente, mas a pessoa tão diferente, você tem escolhas para selecionar o que você ouve. Então, eu já trabalhei com pessoas absolutamente apaixonadas e pessoas absolutamente frustradas. Ué, o que você quer ser? Eu queria ir para esse lado. Falei, não, gente, eu quero encontrar essa paixão também. E você vai, são altos e baixos. Sempre são altos e baixos. Naquela primeira experiência que eu contei, que todo plantão eu levava uma burdoada, eu queria... Né? Isso que você falou é muito legal. Eu queria encontrar essa paixão. Não brota às vezes, né? Às vezes não brota. A gente tem que encontrar, e tem que ir atrás, e tem que fuçar, e tem que mudar, e tem que se abrir, e tem que buscar, né? Então, isso é muito legal. As coisas não brotam. Eu tenho uma pessoa que é uma mentora para mim, ela sempre fala: não existem sábados, existem processos. Existe o dia a dia, um dia depois do outro. Não existe sábado. A gente constrói uma carreira, a gente constrói o nosso sonho e a nossa paixão, né? Exato, isso é tão importante. E ser grato, é muito importante ser grato. Na dissertação, na tese, tudo que eu escrevo, eu sou grata, e foi tão interessante que na defesa, dois dos avaliadores falaram, nossa, Thalita, você realmente, você se dedicou a esse momento, porque são algumas páginas que eu vou agradecendo todo mundo, porque eu não chegaria aqui sem essas pessoas, sem a querida Fumi, sem a querida Leonice Sato Kurebayashi, jamais eu chegaria onde cheguei sem ela, porque ela acreditou em mim. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, ela acreditou em mim. É enfermeira, empresária, que ela falou assim, essa garota tem potencial. Ela viu em mim potencial que eu não acreditava que eu tinha. A gente falou das crenças. Porque a gente vem com uma crença que enfermagem é quadradinho, é pequenininho, é só uniforme, é só branquinho. E não é assim. Então, eu conheço enfermeiras que têm os seus consultórios, que trabalham em equipe. Eu conheci enfermeira ritmologista, minha gente. Olha isso. Então, é um prazer ter, com o projeto NurseCast Brasil, contato com essas pessoas, enfermeiro da Marinha, e sempre a equipe toda. Então, é muito prazeroso, e eu convido vocês a estar junto nesse movimento, para conhecer as outras áreas, para saber como é que funciona, para dar sugestão. Eu tenho entrevistados que foi por meio de sugestão, e fazer esse movimento crescer. E a gente sabe que é desafiador, né, Lu? Quando a gente faz um conteúdo, pensa... Meu Deus. Assim, você pensa num post, você vai lá na referência, você vai... Aí, quando você vê o número de visualizações baixíssimo, você fala, minha gente, será que eu tô fazendo coisa errada? Aí você vê um TikTok de alguém, sei lá, parafusando uma porta, um parafuso, sei lá. Então, assim, é desafiador. Ai, guria, eu nem vou te contar. Ontem eu vi um negócio no TikTok que eu tive náusea, assim, uma médica, uma roupa super, super sensual, dizendo assim, olha aqui, ó, eu copiei e colei a prescrição. Ai, que saco visitar a paciente e mudar a prescrição. Thalita, ela tinha mais de, sim, sei lá, 20 mil, 50 mil coraçõezinhos.
Aí, quando eu comecei a ver o negócio, eu parei e falei assim, eu não quero nem que ela conte com a minha visualização, porque aí a pessoa acha que tá abafando, entendeu? Ela tá super apelativa ali na imagem, falando um monte de abobrinha, e é aquela imagem sexualizada que chamou pro post, e a pessoa acha que tá arrasando, entendeu? Sério, ontem eu falei, não é possível, gente, não é possível, a gente faz uma luta para trazer, isso que é legal também, eu acho assim, o Carlos falou isso na segunda-feira, e no nosso canal, a gente tem um podcast também, e um dos entrevistados, ele falou assim, a gente tem que ficar buscando, tem que entender quem é o nosso público, qual é a intenção da nossa divulgação, né? E saber se esse nosso público é fiel, se ele está se importando com o que a gente está transmitindo. Se comprar seguidor, comprar like, isso tem robô que faz super bem. Então, a gente tem que entender se é isso que está rolando no canal, né? E acho mais do que coraçãozinho, mais do que seguidores, a gente tem que acreditar no que está falando, né? Acreditar no que a gente está se propondo, levar informação, isso acontece de forma orgânica. E vai alcançar o que tem que alcançar, né? Porque o mundo está muito louco. O negócio da imagem é muito difícil, essa apelação sexualizada aí, tudo muito complicado. Esse mundo das mídias é muito cruel. O que você pensa sobre isso? Eu acho que essa linha também é uma linha de enquanto você está fazendo conteúdo, você tem que ter clareza do jogo, né? A gente não, como diz sempre a Paulina Kurvich, ela sempre brincava que inocência depois dos 30 é crime. Então, você tem que saber onde você está pisando. Você quer utilizar as mídias sociais com qual objetivo? Então, nosso objetivo está muito claro: valorização da enfermagem, mostrar as diversas áreas de atuação, no caso do Nursecast, fazer reflexões. Então, isso é importante, então está muito claro. Agora, qual que são as regras de cada ferramenta? Então, o Instagram eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar muito conteúdo curto, de rápida absorção, porque é isso que a ferramenta preza, né? A questão da foto, tanto é que o logo do Instagram é uma foto, uma máquina, né? Como se fosse. No YouTube, como é que funciona? Então, você tem que saber as regras do jogo. Diante disso, o seu desafio, você tem que conhecer o seu público. E você tem os seus valores e os seus objetivos. Então, você precisa equilibrar essas questões, entender o seu público, que eu acredito sim em uma enfermagem que busca conteúdo de qualidade. Ela não tem problema quem gosta das bobagens, a gente precisa distrair também, né? Isso faz parte. Mas que não é só isso. Claro que dentro da enfermagem tem alguém que tem os haters de todos os lugares. Mas eu acredito nessa enfermagem que busca valorização e que busca inspiração e que quer fazer algo diferente. Isso é o meu motor. E quando eu recebo algum comentário, gente, por isso que quando a gente fala comenta, a gente precisa desse feedback. Quando as pessoas falam, gostei, concordei com você, ou pensei diferente, porque não é obrigado a concordar com tudo, mas eu pensei de outra forma, falei, mesmo, vou falar algo sobre isso. Isso nos direciona para saber. Então, os feedbacks que a gente tem é que o caminho está sendo trilhado. Eu acredito nessas pessoas que querem esse consumo, mas eu preciso adequar a linguagem realmente. Não adianta ficar fazendo uma aula de congresso para colocar. Não é o objetivo. Um PowerPoint, né? Um formato PowerPoint dentro do Instagram que não jogar um monte de informação, de questão ali. A pessoa já, na hora, está do lado. Exatamente. Então, a gente tem a regra do jogo do Instagram e nos limita a 1 hora. Já passou 54 minutos, menina. Que delícia de papo! Ai, meu Deus! Eu só tenho a dizer uma coisa, sabe? Parabéns pela tua iniciativa Nursing Now, premiada lindamente, porque é disso que a gente está falando. O nosso Saúde nas Mídias também vai por aí, né? Que é dar visibilidade à enfermagem. Você sabe, tanto quanto eu, quantos somos invisíveis, e a ideia é a gente justamente botar essas pessoas para, né, a voz, com o seu rostinho,
com o seu conteúdo, né, para que mais pessoas saibam o quanto a gente pode ser importante aí para a saúde das pessoas. Eu queria que você finalizasse, infelizmente, mas eu queria que você finalizasse com alguma dica de ouro, assim, que você não sabia anteriormente, que foi descobrindo ao longo, para as pessoas que tenham vontade de fazer um podcast, de abrir um canal no YouTube. Qual que é a dica que você daria para aquela enfermeira que está lá, falando assim, eu quero produzir conteúdo legal nas mídias? Qual que é a sua dica? Eu vou fragmentar ela muito rapidamente. Acredita naquilo que está pulsando dentro de você. Primeira coisa. Segundo, entenda a regra do jogo. Você pode ter uma ideia ótima, se você não colocar nos formatos da plataforma, ela não funciona, tá? Então, isso é importante. E não espere o momento ideal, a melhor câmera, o melhor microfone. Não. Entenda a regra do jogo, faça com que você tenha, que as coisas elas vão acontecendo. Você precisa acreditar e ser fiel aos seus valores. E não esquece que mensagem que você quer transmitir sobre a enfermagem da qual você faz parte. Ah, que legal! Adorei, Thalita. Olha, muito obrigada. Adorei conversar com você, saber da sua trajetória. Parabéns, você é uma representante da enfermagem maravilhosa aí nas mídias. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes e que a gente possa... Esse nosso bate-papo vai ficar gravado, tanto no Facebook quanto no Instagram, que as pessoas se inspirem. Eu estou inspirada pela sua trajetória e pela sua coragem e de forma inovadora, tá? Muito obrigada pelo espaço, pelo trabalho que você também desenvolve e sempre pode contar comigo. E, gente, vamos junto fazer todos os canais da enfermagem crescer. Bombar! E não esquece o Brasil. Um beijo bem grande para você, bom restinho de mês da enfermagem. Para você também, um beijo. Tchau, gente. Até amanhã, que a gente também tem outra. Amanhã é Custódio. Amanhã também é outra mulher empreendedora sensacional para a gente finalizar nossa comemoração aqui no Saúde nas Mídias da Semana de Enfermagem. Um abraço.